Nosso Senhor e nosso Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estudarmos a tua palavra. Pedimos que o Senhor afaste todo espírito maligno, toda distração que possa tirar o nosso foco da tua palavra, Pai. Pedimos que teu Santo Espírito esteja conosco, teus santos anjos nos guardem e que nós possamos abrir o nosso entendimento, ao nosso coração, para aquilo que o Senhor deseja nos mostrar. Te pedimos no nome poderoso e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. No estudo de hoje, a gente vai começar lendo o texto de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 21. Diz assim: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Citando Isaías, capítulo 7, verso 14. Esse texto é muito conhecido. Mateus e Lucas narram a concepção e o nascimento de Jesus. Porém, o que a gente vai estudar hoje é muito conhecido, mas a Bíblia fala que a gente tem que estar sempre pronto a dar razão da nossa fé às pessoas que nos pedem. Então, o que a gente vai ver hoje é que este texto ele não narra o começo de Jesus. Esse é apenas o momento em que o Senhor Jesus, aquele que é eterno, aquele que sempre existiu, aquele que é Deus, se submeteu ao tempo, ao espaço e à condição humana. Então é isso que a gente vai ver hoje, a eternidade de Jesus, porque nós estamos acostumados a ver Jesus nos evangelhos. Porém, a Bíblia nos mostra, como veremos hoje, que Jesus já era um agente totalmente ativo em nosso meio desde tempos antigos. Então, a gente vai ver a eternidade de Jesus e sua atuação viva e constante ao longo de todo o Antigo Testamento. E para isso a gente vai ler vários textos, várias histórias da Bíblia, em que a gente vai ver que alguém aparece para determinada pessoa e o próprio texto vai nos mostrar de que esse alguém era o próprio Deus, era Jesus. Para começar, a gente vai ler João, capítulo 1, versos de 1 a 3, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É interessante que quando a gente vai para o relato da criação, lá em Gênesis, a gente vê que tudo foi feito através da palavra de Deus. O Senhor dizia e as coisas passavam a existir. E aqui João fala que o Verbo era esse agente da criação. O verbo do grego logos significa palavra, discurso, mensagem. E é para saber quem é esse verbo, João 1,14 nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, sabemos que Jesus Cristo era o agente ativo da criação. Pelo relato da criação, sabemos que estavam presentes o Pai, o Filho e o Espírito. Gênesis nos fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aqui João nos fala que tudo foi feito através do Verbo de Deus, da palavra de Deus. E aqui ele fala que era Jesus. Hebreus 11, verso 3 diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 1, verso 2 diz que nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então fica claro para a gente que é Jesus o agente ativo da criação. Outro ponto interessante também é que lá em Gênesis a gente vê
Deus falando: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E dá para gente essa ideia de que Deus é um Deus trino. Três pessoas estão presentes na divindade, um mistério para nós, mas que a palavra de Deus nos deixou revelado. Então, com esse primeiro texto, a gente aprende que Jesus estava presente ativamente na criação do planeta. E agora a gente vai para uma outra história, que é a história de Agar, lá em Gênesis 16, a partir do verso 7 até o verso 10. Agar está fugindo no deserto de Sara. E aí a Bíblia nos relata que ela encontrou alguém. A partir do verso 7, lemos assim: Tendo-a achada, o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, donde vem e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Aqui a gente precisa fazer um parênteses. A gente vai ver que em vários textos dos que leremos hoje aparece o termo anjo do Senhor. E aí a gente tem que deixar bem claro que o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus. Ele não é nada menos do que Deus. Como eu disse, ele é eterno, ele é onipresente, onisciente, ele tem todos os atributos e ele é o Senhor. Mas a Bíblia, por muitas vezes, usa esse termo anjo do Senhor. Mas pelo texto, a gente percebe que se trata do próprio Deus. E isso a gente vai identificar nos textos que nós vamos ler hoje. Ora, ela fala anjo e ora, ela fala Deus. Mas, pelo texto, a gente percebe que se trata do próprio Deus. Então, a gente vai fazer essa análise aqui. E aí, no verso 10, diz que o anjo do Senhor disse para Agar: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E aí, quando o anjo do Senhor faz essa promessa para Agar, a gente lembra de um outro episódio em que o Senhor fala a mesma coisa para Abraão. Ele fala que multiplicaria a descendência de Abraão, que seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e que nem poderia ser contada. E aí a gente faz uma pergunta: quem é que tem o poder de multiplicar uma descendência? Somente o Senhor. E aí no verso 13 é bem interessante, que diz que então Agar invocou o nome do Senhor que lhe falava. Então, quem é que lhe falava? Era o Senhor. Porém, o texto não mostra três pessoas. O texto mostra apenas o diálogo entre duas pessoas. Então, fica claro que o anjo do Senhor que Agar disse no começo, que a história nos contou no começo, se refere ao próprio Deus. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois ela disse: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Então fica bem claro que ali se tratava do próprio Senhor. Porém, a gente pode perguntar: mas como concluímos que o texto fala de Jesus e não de Deus Pai ou Deus Espírito? Porque vários textos da Bíblia nos dizem isso. 1 João 4,12 diz que ninguém jamais viu a Deus. 1 Timóteo 6,16 diz que, falando sobre o Senhor, ele fala: a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Êxodo 33:20, quando Moisés pede para ver o Senhor, ele fala: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Porém, João 1, verso 18 diz que ninguém jamais viu a Deus, porém, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E quem é o Deus unigênito que revela a Deus Pai? É Jesus. Fica bem claro para a gente isso. Outro texto muito conhecido
é aquela passagem em que Abraão recebe em sua casa 3 homens. E esse texto deixa claríssimo de que se trata do Senhor. Gênesis 18, versos 1 a 3 diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Abraão era um homem riquíssimo, ele não era servo de ninguém. Aqui ele se coloca como servo e reconhece que aquele a quem ele fala era o Senhor. Outro ponto mais forte ainda é que diz que ele se prostrou em terra. E anjos fiéis, nós sabemos que eles recusam adoração. Lá na ilha de Patmos, quando João recebe as visões do Apocalipse, isso acontece com ele. Apocalipse 22, versos 8 e 9, João diz: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isto. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, como sabemos, somente o Senhor é digno de adoração. Porém, aqui na história de Abraão, Abraão não é repreendido, ele não é corrigido. Aqueles homens aceitam o que Abraão fala e eles ainda permanecem, ceiam com ele e a cena segue normalmente. Então, por isso, mais uma vez, além do texto já ter dito, nós sabemos que se trata do próprio Senhor. Porém, a Bíblia nos fala em vários textos que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito é quem o revelou. Por isso, sabemos que se trata do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a cena continua, e no verso 22 diz que partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, ou seja, o texto nos diz que antes ele estava na presença do Senhor, reforçando mais uma vez a ideia de que era o próprio Deus que estava com Abraão. E aí no verso 25, o Senhor conta para Abraão a intenção dele de destruir Sodoma e Gomorra, e aí Abraão fica ali intercedendo pela cidade. E aí ele fala no verso 25: Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E quem é o juiz de toda a terra? É o Senhor. Outro texto conhecidíssimo é Êxodo 3, em que Moisés vê a sarça pegando fogo e não se consumindo. A partir do verso 2, diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Muito interessante e muito importante. Quem é que estava, segundo o verso 2, numa chama de fogo no meio de uma sarça? O anjo do Senhor. E aí, no verso 4, prosseguindo a história, apenas 2 versos depois, o texto nos diz que, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então, segundo o verso 4, quem é que estava no meio da sarça? Deus. No verso 2, diz que o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. No verso 4, Deus do meio da sarça. Então fica claro que o anjo do Senhor e Deus aqui são a mesma pessoa. E aí no verso 6,
o Senhor continua dizendo para Moisés: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ou seja, Moisés sabia daqueles textos, daquela ideia de que ninguém poderia ver ao Senhor e continuar vivo. Aqui mostra para a gente essa noção de temor ante a face de Deus. E aí no verso 14, o Senhor continua dizendo: Eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. E quando o Senhor Jesus estava aqui nessa terra, ele disse que ele era o Eu sou. João 8:28, Jesus fala: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aí no verso 8, o Senhor continua falando com Moisés de dentro da sarça e ele fala muito interessante o seguinte: Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. É muito interessante porque nós vamos ver mais para frente que o Senhor Jesus é o Deus que desce. Por diversas vezes ele desce. E aqui fica bem claro essa ideia quando ele fala que ele desceu para livrar o povo de Israel da mão dos egípcios. E lá em Êxodo, capítulo 23, versos 20 a 21, o Senhor continua falando para Moisés e ele fala: Eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Perceba, nesse ser está o nome do Senhor. Outro ponto muito importante diz que ele não perdoará a vossa transgressão. Quem é que pode perdoar pecados? Quem é que pode perdoar transgressão? Somente o Senhor. E aí, Êxodo continua nos dizendo que o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, fica evidente que o Senhor guiava eles, mas de modo pessoal. E aí, Paulo nos confirma essa ideia lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Ele diz que aquele povo de Israel, durante a sua peregrinação, bebeu da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então fica muito evidente de que o Senhor Jesus é quem guiava aquele povo. Outro episódio também muito conhecido é o episódio de Josué, quando antes de conquistar a terra prometida, ele vê um ser com uma espada, e aí ele tem uma conversa com esse ser. Josué 5, versos 13 e 14 diz que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé, diante dele, um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Aqui é muito parecido com o episódio de Moisés da sarça ardente. Josué se prostra com o rosto e adora. E aí depois ele fala a mesma coisa que falou a Moisés. Ele fala: Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez.
Por que aquele lugar era santo? Porque o Senhor estava presente nele. Outro episódio também muito conhecido é aquele em que Gideão estava trabalhando e aparece também um ser celestial para ele. Juízes 6, verso 12 diz que o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Verso 14: Então se virou quem para Gideão? O Senhor. E aí, como nos outros textos, não aparece uma terceira pessoa, é somente um diálogo entre duas, em que ora o texto diz anjo do Senhor e ora o texto diz o próprio Senhor. Então, o verso 14 diz: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor na casa de meu pai. E aí o texto continua chamando o anjo do Senhor de Senhor. E aí no verso 16 diz: Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Muito claro de que se tratava do Senhor. E aí ele prova isso para Gideão. Gideão oferece uma oferta e ela é aceita. Juízes 6, versos 21 e 22 diz: Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, ou seja, a oferta foi aceita. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Ora, o texto fala Deus, ora, o texto fala anjo do Senhor. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Aqui, mais uma vez, é apresentado para nós aquele medo, aquele temor, a noção que os homens tinham de que se vissem a face de Deus, eles poderiam morrer. Então fica claro que quem apareceu para Gideão era o Senhor. Sabemos que é Jesus, porque mais uma vez vários textos da Bíblia nos dizem que ninguém jamais viu a Deus, porém o Filho unigênito é quem o revelou. E agora a última história, para a gente finalizar a nossa reflexão, é o episódio de Manoá. Manoá e sua esposa são os pais de Sansão. O que aconteceu foi o seguinte: um ser apareceu para a mãe de Sansão, na Bíblia não nos é dito o nome dela, e ela tem uma conversa com esse ser e ele fala como deveriam ser as coisas com o filho dela que haveria de nascer. E aí ela conta isso para o seu esposo e eles oram pedindo que mais uma vez aquele ser apareça. E a oração deles é atendida, essa pessoa aparece para ela e ela vai correndo chamar o esposo dela, que é Manoá, e aí o texto nos conta o que aconteceu. Juízes 13, verso 11 diz: Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? E o que ele responde? Eu sou. Esse texto é muito bonito porque ele nos dá várias dicas e depois nos é revelado que de fato era o Senhor quem tinha aparecido a eles. No verso 17, diz que Manoá pergunta ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Isso nos lembra Isaías 9,6, quando predizia a vinda de Jesus, e ele fala:
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E aí, os dois também oferecem uma oferta e essa oferta também é aceita. No verso 20, diz que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra, ou seja, eles se prostraram perante aquele ser. E aí no verso 22 diz que Manoá disse à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Então, mais uma vez, aquela noção de medo, de temor, de ver a face do Senhor e morrer. Porém, sabemos que era Jesus quem revelava e revela o Pai. E aí, no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 1, é comentado muito a respeito sobre essa ação de Jesus no Antigo Testamento. E aí eu separei 3 parágrafos para que a gente leia hoje. O primeiro diz assim: pela sua vida e morte, Cristo operou ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado. Era o intuito de Satanás causar entre o homem e Deus uma eterna separação. Em Cristo, porém, chegamos a ficar em mais íntima união com Ele do que se nunca houvéssemos pecado. Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. É uma coisa maravilhosa pensar que, apesar de termos pecado, o Senhor ainda terá uma mais íntima união com a gente do que se nós nunca tivéssemos pecado. Porque o Senhor é mestre em tirar daquilo que é ruim algo bom. E é isso que ele fez aqui. Então o Senhor Jesus, ele é de fato, como Isaías tinha dito, Emanuel, Deus conosco. Ele é o Deus que desce, ele é o Deus que se faz presente. Ele desceu na criação, ele desceu no deserto para guiar o povo, ele desceu, como vimos, várias vezes para orientar seus filhos, ele desceu na encarnação quando de fato se fez homem e veio habitar no meio de nós, e hoje ele desce através do seu Santo Espírito, porque foi isso que ele nos prometeu. Mateus 28, verso 20, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um outro texto é o seguinte: por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Por sua divindade, firma-se no trono de Deus. Como Filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência. Como Filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Foi Cristo que do Monte Horebe falou a Moisés, dizendo: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Foi esse o penhor da libertação de Israel. Assim, quando ele veio semelhante aos homens, declarou ser o eu sou. O menino de Belém, o manso e humilde Salvador, é Deus manifestado em carne. A nós nos diz: eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou a certeza da promessa. Sou eu, não temais. Deus conosco é a certeza da nossa libertação do pecado, a segurança de nosso poder para obedecer à lei do céu. E o Senhor Jesus desceu várias vezes, como nós dissemos, porém, ele descerá uma vez mais. Não é o desejo do coração dele ficar descendo
O que Ele deseja, de fato, é viver entre nós, viver no meio de nós para sempre, sem separação. João 14, 18 a 19, ele disse: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. João 14, 3, E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, tudo isso o Senhor Jesus fez para que nós não mais nos separemos. Ele quer que em breve estejamos para sempre com Ele. E aí, para finalizar, mais um texto do livro Desejado de Todas as Nações, que diz que a obra da redenção, então, será completa quando o Senhor Jesus voltar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A terra, o próprio campo que Satanás reclama como seu, será não apenas redimida, mas exaltada. Nosso pequenino mundo, sob a maldição do pecado, a única mancha escura de sua gloriosa criação, será honrada acima de todos os outros mundos do universo de Deus. Aqui, onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu, sofreu e morreu, aqui, quando ele houver feito novas todas as coisas, será o tabernáculo de Deus com os homens. Com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, verso 3. E através dos séculos infindos, enquanto os remidos andam na luz do Senhor, hão de louvá-lo por seu inefável dom, Emanuel, Deus conosco. Agora vamos fazer uma oração para finalizar. O texto de Hebreus 10, versos 5 a 7, será a nossa reflexão. E ele diz assim: Por isso, ao entrar no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: Eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nosso Senhor e nosso Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, quão felizes somos por saber que teu Filho é Deus conosco, Deus sempre presente, o Deus que constantemente desce e atua no meio de seus filhos. Como Jesus, nos colocamos debaixo da tua vontade e dizemos também a ti, Pai: Eis, aqui estamos, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Sabemos, Pai, que a nosso respeito também está escrito no teu livro. Nosso nome também está gravado nas palmas das suas mãos. Ansiamos pelo dia em que o nosso Senhor Jesus descerá mais uma vez para nos buscar. E dessa vez, definitivamente, nunca mais nos separaremos. Viveremos eternamente ao lado do Senhor. Dá-nos, Pai, força e sabedoria para vivermos esses breves dias que ainda nos restam até que o Senhor volte. Te pedimos pelo perdão dos nossos pecados e pela presença constante de teu Santo Espírito, no nome daquele que é maravilhoso, nosso Senhor e Salvador, Deus conosco, Jesus Cristo. Amém.